Muito boa noite, pessoal. Filipe Brasiliano aqui, né? Começando mais uma livezinha com autores independentes, né? Para quem não me conhece, sou agitador da literatura independente. Todos os meus conteúdos, todo o meu trabalho, ele é voltado para a repercussão da literatura independente. E hoje a gente vai conversar aqui com o Vitor Marques. Para quem está me conhecendo hoje, eu sou o Vitor Marques, sou autor de histórias com mistério, acho que essa parte eu sempre falo. Sou um autor independente, né, majoritariamente independente, e estou publicando sempre histórias com esse toque misterioso. Por mais que eu seja mais conhecido pelo terror, eu não escrevo somente terror, né? Mas o mistério é uma coisa que está presente em todas, independente do que eu escreva. E você perguntou como que começou meu envolvimento com a literatura? Começou lendo também, né? Nem você estava falando sobre escritores e leitores. Começou por eu ser um leitor de literatura de mistério, de terror, e desde então eu tive vontade de escrever. Tem bastante tempo já. Mas foi assim, lendo, primeiro eu sou leitor, né? Eu sempre falo isso. E até hoje eu adoro ler, estou sempre lendo, e isso que me inspirou e deu vontade de escrever. Eu falei nos stories que eu já conversei contigo lá na finada Rede Passarinho Azul, né? A gente já falou sobre Antes que a Morte Morra. Tu lembra dessa conversa? Foi um experimento que eu fiz, né? De ler o primeiro capítulo do seu lançamento e Ah, eu foi lembro. massa. Tem um ano isso, foi quando eu lancei a versão nova, e aí a gente entrou, eu tinha que ler o capítulo do Caio, e acho que tava o Caio, a Scarlett, eu, e não lembro mais quem, desculpa pessoa se eu esqueci, o Iago, se eu não me engano. E a gente tinha que ler o capítulo do outro e Foi. comentar, né? Foi um experimento bem legal. Eu pretendo trazer de volta esse formato, porque eu achei muito massa, né? É um, foi um momento assim que eu estava experimentando, que eu estava testando o formato e foi massa conhecer o seu trabalho, ter contato com a sua literatura, a, né, de outros leitores betas também, a interpretação deles. Então, eu vou pensar, né, de trazer esse formato para cá também, para lives, porque eu acho massa essa discussão, né? Gerar essa discussão de Uhum. leitores e autor ao mesmo tempo e tal. É muito legal. Bom, já que você falou, né, de que é de longa data esse seu contato com literatura, com leitura, vamos já falar então quais foram, né, os seus primeiros contatos com a literatura, suas primeiras leituras, né? O que você lia na sua infância? Então, eu comecei a ler Gibi da Turma da Mônica. E quando eu era pequeno, a minha mãe sempre foi uma pessoa leitora. Então ela me estimulou com os gibizinhos da Turma da Mônica, gibi da Luluzinha. E quando eu era criança, lançaram a Turma da Mônica Jovem, então eu comecei a ler. E a partir daí eu pulei dos gibis, que eu já era apaixonado, para livros com esse formato, né? Um pouco mais leves, tipo Diário de um Banana. Eu peguei essa época que ele era lançamento. Enfim, fui lendo e aí do nada eu tive um despertar assim, e eu peguei, sei lá, Anjos e Demônios para ler, um livro bem assim, não era para minha faixa etária. E a partir daí eu continuei lendo, 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 por mais que esses livros mais adultos eu não entendia, né, completamente, foi o que acabou trazendo acabou me inspirando a querer ler e continuar lendo e descobrir novos livros, né? Então, foi essa história. Começou com gibi e depois eu mudei para esse outro formato de literatura. Eu não, assim, agora eu tô pensando nisso, assim, mas quando eu era criança eu também gostava da literatura da minha faixa etária, mas foi quando eu li um livro mais adulto que eu, tipo, que despertou mais o meu interesse por leitura. Eu não sei por quê. E eu acho que muita gente deixou de ler porque teve contato com literatura mais pesada, mas não foi o meu caso. Porque, por exemplo, eu li Dom Casmurro na escola e eu gostei daquela narrativa, eu gostei daquela caramba, mano, eu quero mais disso aqui, eu quero mais tramas como essa e tal. Aí foi o que me puxou pra dentro da literatura, né? O Gabriel, que ia participar hoje também, ele tinha comentado comigo que com 7 anos de idade ele leu Carrie a Estranha. Ele assistiu o filme, ele gostou do filme e ele foi atrás do livro porque ele ficou sabendo que era inspirado num livro. E aí ele foi atrás do livro da Carrie
E foi o que trouxe ele para a literatura também, né? Engraçado isso, que literatura mais adulta vai puxando a gente, né? Engraçado, pena que ele não está aqui para falar, que bom que você trouxe as coisas que ele já comentou. E eu lembro que eu também tive essa fase, eu tive várias fases do que estava realmente na mídia. Eu lembro que esse filme da Carrie passava muito no SBT, por exemplo, e eu também tive uma época de ficar curioso, de procurar, que eu descobri que era um livro. Eu também era novinho, de procurar e de eu ver, assim, eu acho que foi com os livros do Stephen King que eu tive uma ideia do que é o livro, que é a adaptação, e ver que tinha um original, e aí eu já sabia coisas sobre o filme e ia ler, mas foi literatura adulta, sem eu ser adulto, que foi me puxando para os livros. Então tem aquilo, eu acho que se eu pegar esses livros que eu li, tipo Anjos e Demônios e outros adultos, hoje eu vou entender, claro, né? Eu vou entender de outra forma e vou entender coisas que eu não entendi, mas eu guardo lembranças de que esses livros me deram vontade de ler outros livros, né? Foram construindo a ponte. E quando foi que você criou isso em você de querer ser escritor, de entrar para esse mundo da literatura e contar suas próprias histórias? Olha, eu comecei antes, quando eu lia muito gibi, eu já fazia uns gibizinhos, tipo, vou pegar uma folha A4 e dobrar aqui, fazer os quadrinhos e desenhar. E eu consumia muitos conteúdos quando eu era criança, de pessoas fazendo histórias, fazendo gibi, Arte Ataque, aquele programa da Disney. Tinha alguns. Tinha um site da Turma da Mônica, quando eu era criança, que ele era bem simples, assim, em termos de internet, mas tinha muitos conteúdos, tipo, como que é feita uma animação, como que é feito um gibi. Aí tinha mostrando o que era uma mesa digitalizadora na época, como que eles faziam a animação no papel. Então eu sempre tive esse interesse em criar histórias, né? E aí eu achava que eu queria criar animações quando eu era criança. E conforme eu fui crescendo, eu fui me aproximando mais da literatura. Tipo, comecei fazendo gibis, aí eu escrevi umas coisinhas só para mim, que não eram nem livros, nem contos, mas era uma forma de ficção. E aí foi crescendo isso de que, eu posso escrever. Mas daí, entre eu considerar que eu posso escrever e eu investir numa carreira de escritor, demorou, né? Foram coisas diferentes. Legal é que a gente vai se descobrindo contador de histórias, né? À medida que a gente vai consumindo histórias e vai treinando também essas formas de você contar. Quando eu comecei a contar histórias, também foi por gibizinho. Eu brinco, né, que eu fazia fanfic de quadrinhos, porque eu pegava todos os meus personagens favoritos e ia desenhando eles, inventando histórias. E eu já contei isso em live, na verdade, né, que eu não botava balão o diálogo, porque quando as pessoas que eu mostrava o gibizinho, elas ficavam assim, ué, mas o que eles estão dizendo? O que está acontecendo? Aí eu gostava de contar. Não, ele está falando isso e está acontecendo isso. Então eu fui me descobrindo. Você fazia sem o balão para depois você falar, aqui ele tá. Entendi. Mas isso já é, tipo, a gente se descobrindo como contador de histórias, né? Você também teve uma passagem assim, né? E aí depois você foi investindo, né, na carreira de escritor, né? A gente vai descobrindo que não é só sentar e escrever qualquer coisa, né? Tem um monte de coisinhas para aprender, não é? Como foi esse seu processo, assim, de começar a investir na carreira de escritor? Então, foi um processo muito aos poucos. Gente, desculpa, eu sei que tá com barulho no fundo. Mas foi muito aos poucos, porque no começo é sempre aquele medo, né? Eu não tinha exemplos quando eu comecei a escrever de escritores brasileiros, né? Tipo, uns 10, 12 anos atrás, escritores brasileiros jovens. Hoje em dia tem uma galera maravilhosa publicando e crescendo nas editoras. Então, acho que os escritores de hoje têm mais estímulos para investir. Mas quando eu comecei a escrever, não tinha divulgação em TikTok, não existia TikTok, não tinha toda esse aparato de divulgação que eu vejo hoje que facilita a gente se profissionalizar. Então eu não pensava em escrever profissionalmente, eu não pensava que um dia eu iria publicar, que um dia poderia ser sério. Aí eu comecei a publicar no Notepad e publicando no Notepad as pessoas iam reagindo, eu ia me aprimorando, então foi crescendo esse sentimento de que eu preciso estudar técnicas, estudar histórias e melhorando. E aí foi acontecendo de um movimento
natural. Tipo, as pessoas que estavam no Wattpad na mesma época que eu começaram a publicar na Amazon. E aí eu comecei a ver, tipo, comecei a aprender, como que eu publico na Amazon? Será que alguém vai comprar? Quais são os caminhos, né? E com isso eu fui aprendendo aos poucos como publicar, o que precisa para publicar, o que é bom, o que não é. Muita coisa foi tentativa e erro, mas foi um processo bem lento, assim, e de eu sentir que eu não tinha exemplo, tipo assim, porque a forma que eu li, a forma que eu vi que era um escritor era muito gringa, muito coisas internacionais que chegavam até as prateleiras. Então eu pensava, isso não vai acontecer comigo porque eu moro no Brasil, tipo, eu não tenho essas oportunidades. Então foi uma coisa bem aos poucos e de eu descobrir também a literatura nacional no meio disso. Você falou de Wattpad, eu acho sempre legal falar dessa plataforma, porque eu também vim de lá, né, uma porrada de gente que eu já entrevistei, que eu já conversei, também veio de lá, e que eu acho muito importante que essa plataforma foi para nós, porque foi, assim, pelo menos para mim foi o meu primeiro contato, né, ali com outros autores, lendo outras pessoas, participando de uma comunidade. Você também participou de comunidades, também teve esse acesso, esse contato com outros Sim, autores? sim. Tinha um grupo no Facebook chamado Wattpad Brasil, que eu participava, que era um dos maiores, e que eu divulgava as coisas lá, que eu conheci outros escritores que eu conheço até hoje, né? Alguns eu não tenho tanta proximidade, mas eu fiz amigos e amigas para a vida nessa época. Teve gente que eu conheci nessa época que eu falo até hoje, que a gente tem relações assim muito próximas de amizade, e essa foi a minha comunidade inicial, né? Desses grupos de Wattpad que tinham escritores e leitores procurando coisas. Então lá eu conheci outras histórias, pessoas divulgando seus serviços, aprendi algumas técnicas de divulgação. Então a comunidade que na época que eu não sei como é hoje porque eu não uso mais, não estou mais a par de como é a comunidade do Wattpad. Eu leio algumas coisas soltas assim, mas a comunidade que eu fiz na época foi muito importante para eu ir crescendo e conhecendo as, como ter uma carreira, né, profissional na escrita. A gente foi também descobrindo outras maneiras, outros processos, diferente do que a gente estava acostumado a ver, como você citou, dos autores gringos, né? Desse processo que eles tinham, que era ser agenciado, né? Ir direto para uma editora, né? Ali pelo Wattpad a gente foi descobrindo outros meios. E eu vejo que ainda hoje tem muita gente que critica o Wattpad ou outras plataformas de autopublicação, como se fosse uma coisa, é só amador ali, não sei o quê. Só que é o primeiro contato de muita gente que ainda no futuro, né, vai começar a investir, como foi seu caso, começou a perceber que, poxa, dá para eu investir aqui na parte textual, eu posso correr atrás mais disso, né, para publicar na Amazon. Então ali o Wattpad é como se fosse uma escola para escritores também, né? Falando sobre seu processo para se tornar um escritor como você queria ser, um contador de história e tal, me conta um pouquinho sobre dificuldades que você teve, né, nesse seu processo, nessa sua trajetória e que você superou ou que ainda está superando. Olha, dificuldade eu acho que é de qualquer escritor nacional, porque tem muito poucos que conseguem um grau de visibilidade que você possa apenas escrever, né? Ser apenas um escritor. A grande maioria que eu conheço é escritor e programador, escritor e professor, escritor e qualquer outra profissão para conseguir pagar as contas, né? Então, eu colocaria dificuldade financeira em primeiro lugar, por mais que quando eu tenha começado, eu não tinha grandes ambições de ganhar dinheiro, né? Era mais uma realização de tipo, quero publicar meu livro profissionalmente, o que vier veio. Só que quando o tempo vai passando, você enxerga que aquilo é também uma ocupação, né? Que você coloca dinheiro. E também é a dificuldade de acessar os serviços, né? Porque eu aprendi muita coisa sobre editoração, aprendi muita coisa sobre como preparar um livro, tudo que é necessário, todas as fases, mas você ter consciência de todas as fases também faz você enxergar que nem sempre você pode arcar com todas as fases que você queria no texto para ele ficar perfeito, né? Então, às vezes você tem que fazer escolhas de Sofia, né? Eu vou investir numa boa capa ou numa boa revisão? Eu vou investir numa boa revisão ou numa boa leitura crítica? Então,
como independente, né, bancando toda a publicação, eu acho que essas são as principais dificuldades. Conseguir pagar o valor justo, né, pelos serviços. Eu não quero que os prestadores de serviço não valorizem o próprio trabalho, né? Eu acho que quem sou eu para falar que está caro ou está barato? Eu acho super justo a pessoa precificar de acordo com o tempo dela, a experiência dela, mas o triste, o difícil é a gente não conseguir pagar o serviço que a gente queria, como a gente queria, para a publicação ficar num nível maior de qualidade, né? E aí você está falando do processo mesmo do autor independente, que ele que tem que custear muitas vezes, né, sua própria obra ali, a parte da revisão, a parte textual. Um autor que que já está numa casa editorial, às vezes ele nem precisa pagar, né? A editora mesmo cuida dessa parte toda, né? Então essa é uma das dificuldades para um autor independente como você, né? E eu vejo recentemente, né, falando assim de treta literária, não sei se você está no Threads já ou se você não pretende ir, mas o Threads ele tem umas tretas literárias de vez em quando. E recentemente lá, né, teve gente falando sobre essa coisa do autor independente. Assim, e eu achei bem elitista, para falar a verdade, a fala da pessoa, falando que assim, ela diz que basicamente o autor independente, se ele não tem dinheiro para pagar uma revisão ou a parte textual, ele cuidar da parte textual, ele não deveria publicar nada em lugar nenhum. Né? Então eu achei um pouco elitista porque desconsidera essa parte financeira que você citou, né? O autor independente ele está correndo atrás de um primeiro trabalho e ele muitas vezes não tem esse dinheiro, essa parte financeira, essa estrutura que Olha, uma editora promoveria. Né? Pode olha, falar. sendo bem assim, sendo bem impaciente com esse tipo de comentário, é colocar que o pobre não pode participar do setor cultural, do setor de produção cultural. Porque produzir cultura é caro, produzir livros é caro. Isso não quer dizer que o autor independente não deveria publicar, então. Acho que o autor independente deve publicar sim e, e ser consciente das suas limitações, de que vão existir limitações, mas que, poxa, tanta gente autopublicou e está em grandes editoras, conseguiu uma carreira sólida, foi crescendo, porque o editor viu o potencial naquele texto, né? As editoras não estão procurando a perfeição, eles estão procurando o que eles podem trabalhar. Sempre vai haver um trabalho, não importa quem você seja, o seu talento. Agora, falar que o autor independente, já que ele não tem dinheiro, ele não deveria publicar, é uma coisa bem elitista, uma coisa que é um ataque às populações mais pobres, né? Que produzem cultura, que têm muito a dizer. Gente, você ter um rascunho que não está perfeito, isso é normal. Qualquer o autor com todo o suporte do mundo editorial, ele vai escrever um rascunho que vai ser mudado. Tem coisas que vão ser mudadas que não está perfeito, não está perfeito para a publicação. Mas isso não quer dizer que pelo autor independente ter mais dificuldade de acessar os recursos que ele não deveria publicar, né? Eu acho que é um comentário muito lamentável, né? E Pois que as é. pessoas mais pobres, ou de classe média baixa, que não tem realmente como arcar com todos os serviços, elas podem sim publicar, devem publicar e de mim, pelo menos, um autor desse sempre vai ter o apoio, sempre vai ter o meu olhar para a história, considerando todo esse critério, toda essa situação, né, essa realidade. Acho que a gente não pode nivelar a produção de arte, produção de cultura desse nível, de só uma classe. Porque é a mesma coisa que dizer para mim que só os membros de uma determinada classe social poderiam produzir, lançar, e, enfim, eu penso completamente diferente. Eu também, com certeza. Você me falou das suas primeiras leituras, que foi ali Turma da Mônica, uma coisa mais leve, e depois você foi tragado por literatura mais adulta. Quais foram os tipos de literatura? Ah, você falou do Stephen King. Foi uma Isso. influência para o gênero que você trabalha hoje? Olha, eu comecei com. É porque era modinha na época. Tipo, há 15 anos atrás, estava na modinha o Dan Brown, por causa dos filmes. Então, eu lia muito o que estava na mídia. Anjos e Demônios, o livro lá da autora transfóbica, que hoje em dia eu não gosto mais. Esteve entre as minhas primeiras leituras. É, e
eu acho que teve uma certa influência, não a fantasia, porque eu não escrevo fantasia, mas os mistérios, o Stephen King. Eu lembro que eu li Carrie a Estranha, foi um dos primeiros que eu li dele. Teve uma influência em eu pensar em escrever terror e mistério. Mas o que influenciou mais é que, desde sempre, eu fui fã de filmes de terror, desde que eu era criança. Ninguém me estimulou, foi o que sempre atraiu a minha atenção. Então eu lembro que eu era criança que ficava acordado escondido para poder ver o filme de terror que ia passar, que eu queria ver. Eu era criança que eu gostava de procurar esse tipo de história, que eu gostava de histórias de terror, sabe, que eu não sentia medo e que eu tinha muito interesse em acompanhar. Então acho que essa foi a parte mais relevante, assim. Até hoje eu tenho muita paixão por filmes. Eu faço mestrado em educação, por mais que eu não pesquise escrita e ficção, meu trabalho é com filmes, então a linguagem cinematográfica e audiovisual influenciou muito em eu começar a escrever essas histórias. Tava vendo aqui um comentário que você fez lá no, na finada rede do Passarinho Azul, quando a gente fez a nossa roda de conversa. Você tinha comentado sobre o tipo de terror que você trabalha, que ele se diferenciava do terror do Caio, por exemplo. Você lembra dessa? Assim, Você não vai lembrar dessa fala, porque faz um ano já. Mas você falou assim: terror o terror para mim é aquilo que incomoda, que tira a gente da zona de conforto, que traz agonia e medo enquanto a gente está lendo. Cria a sensação de medo no leitor ou de desconforto. O meu terror tem outra pegada, que é o terror pop. Faço terror com comédia, que está presente em outros elementos da narrativa. Aí eu queria que você comentasse sobre esse terror pop que você tinha falado um ano atrás, se hoje você ainda continua, como que tá o terror que você produz? então, quando eu estou escrevendo terror, continua sendo, eu penso da mesma forma, porque é diferente do que é porque o terror do Caio e de outra galera, o que eu acho que é o que tá mais que sempre tá mais em alta, ele é mais visceral, mais sério, é, mais dramático, tem toda aquela questão das cenas, de as cenas mais explícitas, um terror assim, ou então um terror religioso, que envolva elementos assim, tão, que se espera mais de um terror, né? Que se espera mais de uma história de terror. E eu gosto de histórias de terror mais pop. Por que pop? Histórias de terror que misturem gêneros, que tenham comédia, que não se levem tão a sério, que não sejam tão focadas na, nas cenas explícitas, que tenham brincadeiras ali, metalinguagem. Tudo isso que eu gosto de consumir. Eu sou muito fã dos filmes Pânico e A Hora do Pesadelo, enfim. Eu gosto muito de consumir terror slasher e eu gosto muito de escrever histórias com essa pegada, apesar de Antes que a Morte Morra ter uma pegada um pouco mais séria. Eu acho que a minha linguagem também está dentro dessa história, independente dela não ter nada de comédia, enfim. Mas eu penso praticamente da mesma forma, né? É um terror que também tá lá para causar incômodo, para deixar você com medo, né? Dependendo do que for o medo, mas que tem muito a ver com isso, com o pop, com o exagero, com o absurdo, com a comédia, com tudo isso que eu gosto. Você citou o terror slasher, que é aquele terror assim, que sempre tem alguém tentando invadir o seu espaço, né? O que deveria ser ter o seu lugar de conforto, né? A sua casa. Aí tem ali um assassino querendo invadir, né? Então esse é o terror slasher que você citou. Mais ou menos. O terror slasher é conhecido como a farofa do terror, né? Porque são histórias absurdas. Tem a questão do seu lugar de conforto, a sua casa, o seu namorado, a sua família, tudo isso. Mas também tem o absurdo, tem você brincar com as expectativas, tem as pessoas saberem que elas estão numa história de terror, né? E, tipo assim, quando você faz o primeiro slasher, é tudo novo. A mocinha abre a porta e não é para ele entrar ali porque o assassino tá lá, obviamente. E aí, no terror slasher mais atual, você já sabe disso e os personagens já sabem disso.
Então você vai criando a linguagem em cima da linguagem. Tipo, o personagem fala claramente, não entra aí, seu idiota, porque vai ter alguém ali atrás, sabe? Então é disso que eu gosto, dessa sensação que causa de você subverter as expectativas, mas ao mesmo tempo você está contando a mesma história, né? Enfim, porque a gente, em todas as histórias, a gente está contando o mesmo sempre, de formas diferentes. Então é isso. E Eu escrevi uma história de Natal, que é Noite Feliz, que ela é uma homenagem às histórias de terror e slash que eu gosto. E ela foi escrita numa época que eu estava na expectativa pelo filme Pânico 5, que foi a primeira continuação em 12 anos, na época, em 11 anos. Então eu estava muito inspirado, eu estava estudando sobre isso, sobre o conceito da garota final, né, a Final Girl, que é a personagem que sobrevive no final. É, então eu escrevi uma história slasher e natalina, porque eu também achei que era uma quebra de expectativa do que você espera ser do Natal. Então tem super essa pegada. É a minha história que mais tem essa pegada, né? Se chama Noite Feliz, com interrogação no final. e tá na Amazon, né? Tá na Amazon, é. Todo Natal eu promovo. No resto do ano eu não falo. Mas foi porque quando eu escrevi, eu falei, eu quero uma história para eu ficar igual a Mariah Carey todo ano. Então todo ano, quando vai chegando o Natal, eu promovo essa história. Eu falo, olha, a história natalina era o que eu queria, né? Uma história que todo ano eu pudesse voltar e divulgar. Você falou então de uma obra que você escreveu e eu queria saber do Antes que a Morte Morra, né? Que a gente já conversou em outra rede, mas aqui é a primeira vez. Então, me conta um pouquinho sobre a sinopse, o que é Antes que a Morte Morra. Então, Antes que a Morte Morra é uma história sobre a morte da morte. É uma história sobre uma senhora de 100 anos que diz que matou a morte. E na cidade onde ela vive, nenhuma morte é registrada há décadas, desde que ela falou que matou a morte, né? E aí ela tem um tataraneto muito jovem, muito curioso, que começa a perguntar sobre isso e começa a ficar curioso porque o professor dele fala: é impossível você. Não tem nada que não morra, é impossível você matar a morte. Então a história gira em torno dessa busca do tataraneto dela por descobrir como que a morte morreu e se tem risco dela voltar. Então esse personagem ele está cada vez mais convencido de que a avó com 100 anos não poderá manter a morte afastada por muito mais tempo e que ele vai ter que agir para evitar, né, que ela volte, se for o caso. Então essa é a temática da história. E não é um terror, né? Ele é mais um sobrenatural, como que é o gênero? Não posso, não sei, porque é uma coisa engraçada, né? A gente escreve, mas o gênero que decide são os leitores, para mim. Então, tem pessoas que se referem como terror, como horror, tem pessoas que falam que tem uma pegada sobrenatural, tem pessoas que não. Mas essa nova versão, ela tem mais alguns apelos para ver do terror, né? Para ver do desconforto. Então, o que causa desconforto? O menininho, ele não tem pai. O pai dele morreu apesar de a morte estar morta, né? Tem uma explicação na história para isso. Então, isso é um lugar desconfortável. O menino sabe que ele começa a aceitar que é impossível não não existir morte em algum lugar, mas naquele lugar não existe. Então tem cenas também, né, que estimulam algumas convenções do terror, mas eu acho que eu não classificaria assim. Eu escrevi pensando no mistério, mas o gênero são os leitores que a recepção geral que eu acho que decide o gênero definitivo para mim, né? Porque os leitores eles vão interpretar de uma forma que não necessariamente é aquela que nós pensamos, né? Eu posso escrever uma história pensando em uma coisa e o leitor achar que ele é um, um manifesto da diversidade, por exemplo. Não era isso que eu estava pensando no início. Então, é muito complicado o autor dizer. Eu posso falar, né? Estou escrevendo um romance policial. E aí a pessoa achar que é um thriller de suspense. Não sei. Mas enfim, mas tem apelos para o terror ali na história. Eu lembro que quando a gente conversou da primeira vez lá,
foi falado, aí eu já não lembro quem falou, mas eu lembro que foi falado que o terror, os elementos de terror estavam também na parte da criança, né, que estava lidando com o luto, com a falta do pai, e estava tendo que enfrentar a morte. Então tinha muito essa pegada, né, que era uma criança que teve que assumir as responsabilidades do pai ali, e era tudo novo, e era tudo assustador, né, então era como se ele tivesse que crescer mais rápido. Então, era a parte emocional, né, do terror. O que você pode me contar de como funciona a concepção das suas ideias? De onde elas partem, né? De US$ 1 milhão. Assim, eu não sei, é uma coisa muito maluca, porque não tem uma, não tem um botão que você liga e vem ideia, sabe? É, não tem como você forçar a inspiração, né? Pelo menos comigo. É uma coisa de eu observar, colocar uma ideia na cabeça, pensar, eu tenho que escrever sobre isso, eu tenho que ter um estalo, eu assistir uma outra coisa e ter uma ideia. Eu sou uma pessoa muito audiovisual, muito assisto muitas coisas, ouço muitas coisas. Então, pode acontecer de eu estar ouvindo uma letra de música e ter uma ideia, de eu estar assistindo alguma coisa e dali surgir uma ideia. Não tem. É muito complicado. O meu último lançamento, meu último conto, a ideia surgiu porque chegou a encomenda, né, de uma história de verão e eu estava vendo uma performance da Madonna no dia. E eu tive uma ideia por causa disso. Então, é um processo louco, mas eu gosto disso, um processo inesperado, né? Não tem como eu dizer, é assim, porque é sempre diferente. Né? E a criatividade é muito curiosa. Eu acho que com você deve ser assim também, né? Não sei, as coisas que inspiram a gente são muito doidas. Eu já li entrevista de autor de novela falando que ele lia crônicas no jornal e isso que inspirava ele a escrever. Então, sempre uma coisa diferente. O que você deseja alcançar? O que você busca alcançar com a literatura, com a arte que você produz? Tem algum Olha, objetivo? eu não vou ser hipócrita, né? Não sei todo, né? Não vou generalizar, mas a grande maioria dos escritores quer estar em grandes editoras, estar nas livrarias, conseguir viver disso. São, são coisas utópicas, mas que lá dentro a gente fica, será que um dia? Será que vai ser possível? A gente espera que sim, mas dentro assim do real, o que eu espero de um texto que eu publiquei esses dias é que, assim, é uma carreira muito difícil, né? Não gosto de romantizar nem glamorizar, e é uma carreira com altos e baixos, e você consegue coisas legais e tem decepções, e acontece. Então, o que eu espero é que eu não desista das minhas histórias e que até o último dia eu continue acreditando no potencial das histórias e investindo e publicando e buscando novos leitores e fazendo o sonho se movimentar, né? Então, esse é o meu objetivo, não desistir das histórias e continuar contando histórias porque eu gosto muito de fazer isso. Então, eu não quero daqui a 10, 15 anos perceber que eu negligenciei essa parte da minha vida e dei uma prioridade maior para outras coisas. Eu acho que eu vou me sentir muito infeliz se eu perceber que eu abandonei esse sonho por algum motivo, independente do que aconteça, né? Então, eu coloquei isso dentro de mim. Independente do que eu alcançar, eu não quero parar de sonhar com as minhas histórias e de querer contar uma história nova sempre. Esse é o meu objetivo principal. Aproveitando então, já vou deixar aqui perguntado se existe algum vem aí, né? Alguma novidade, um lançamento em breve ou no futuro que você está produzindo, está pesquisando para uma nova história. Olha, eu sempre estou pensando em novas histórias. Eu tive um lançamento esse ano com a editora Nasce, foi um conto, Madonna de Verão, dentro da coletânea deles, antes que o verão acabe. Foi uma experiência incrível. A primeira vez que eu publiquei numa editora tradicional grande, primeiro lançamento que eu tive.
E a gente está sempre conversando, né? Então, quem sabe o que pode vir por aí. É, às vezes, o que a gente quer lançar, o que a gente está com a ideia, o que a gente tem expectativa, não rola. Isso é normal, mas a gente tá sempre conversando e eu estou sempre criando coisas novas, né? Eu estou inspirado, sim, em começar. Eu estou inspirado em terminar uma história que eu estou escrevendo desde o ano passado, que tem a ver com tecnologia, é um drama familiar com inteligência artificial e como que como que uma família lida com a introdução de uma presença muito forte de uma inteligência artificial, né, que deveria ser para ajudar, mas enfim, não vou dar spoiler. Eu estou lutando para terminar essa história enquanto tudo acontece, né, enquanto a vida acontece, e eu estou com ideia para uma nova. Essa eu não vou falar nada, porque ainda está no estágio muito inicial do que eu estou imaginando, mas tem a ver com uma paixão muito grande minha, junto com televisão, e que eu acho que vai ser uma história muito divertida de escrever, uma história com uma pegada muito divertida. Então eu espero começar a trabalhar nesse projeto em breve também. E quando vem aí, só Deus sabe. Mas eu não vou parar, independente de eu lançar ou não, de vir aí ou não, eu não vou parar de criar coisas novas, senão eu vou ficar muito triste. Aí você tem esse arroba aqui, esse perfil no Instagram, mas você tem em outros lugares também. Tem um link que tem todos os seus arrobas, todos os seus links para o pessoal te Sim, seguir, no te meu acompanhar. link da bio tem todos os meus arrobas para a rede da dancinha, para o Instagram, para o ex-Twitter, que sei lá se vai acabar. Se precisar, eu coloco o Blue Sky que eu tenho, mas tudo meu tem lá, todas as Tem Blue publicações, Sky tudo também? importante. Oi? Tem Blue Sky, também? O céu azul? Eu tenho Blue Sky, mas eu acho que eu não coloquei lá ainda. Pode ser que eu tenha que colocar agora, né? Para terminar, antes de você ir embora, antes de você se despedir, eu vou pedir para você indicar dois autores, duas autoras, né, dois escritores, contadores de histórias que você está lendo ou que você leu e que você gostou muito, que você acompanha, né, aquela indicação básica que eu posso me interessar, né, e quem sabe não seja o próximo ou a próxima convidada aqui. Olha, eu vou eu vou indicar quatro autores que são quatro pessoas muito especiais para mim, que eu admiro muito o trabalho e que além de eu admirar o trabalho, eu tenho uma relação forte assim de amizade por conta da admiração do trabalho também, né? Então, tem o Lucas Santana, que eu acho que você já conheceu. Ele é o meu autor nacional predileto. Eu acho que as histórias dele estão do dentro do principal de literatura brasileira hoje em dia, de literatura escrita por minorias. Então, eu acho que é um autor assim que ainda vai crescer milhões no Brasil. E os outros três, que não fiquem com ciúme, amigos, a Marina Feijó, que você já entrevistou com certeza, o Iago Guncharovsky e a Jéssica Anitelli, que vai lançar um livro pela seguinte agora. São autores que eu super apoio seus seguidores procurarem, você entrevistar. Estão dentro dos meus autores favoritos, que eu estou lendo e que eu recomendo. Perfeito. Então, com essa, a gente chega ao finalmente aqui, ao final da nossa livezinha. Gostei muito de conversar com você novamente, né? Espero que a gente faça isso todo ano, assim, todo lançamento, né? A gente converse um pouco sobre o seu trabalho para me deixar atualizado e também para te Eu promover, também né? Porque espero. Eu fico muito feliz com os seus convites. Assim, é uma honra para mim estar nos espaços que você promove. Eu admiro muito seu trabalho desde sempre. E sempre que você me convidar, eu vou aparecer de um jeito ou de outro. Eu já tive muitos momentos especiais nos bate-papos com você, com outros autores, bate-papo com o Alan, com a Thaís, com a Marina na outra época. Enfim,
todo ano, se você me chamar, eu vou estar aqui é, com muita gratidão e espero com muitas histórias novas para comentar com você ou até rever as antigas, né? Eu agradeço muito a sua presença, seu aceite, por me permitir, né, te repercutir novamente, né? Também vou me despedindo aqui do público que acompanhou a gente até agora. Tá bom. Então, é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vitor.